Boa noite. Boa noite. Conversa. Tá? Então, como eu disse aqui nesse primeiro exemplo, né, que eu estou trabalhando então com a congruência módulo 5, ó, eu pego um número inteiro para facilitar a apresentação e o entendimento. Eu escolhi números inteiros positivos, tá? Então, pega o número 10, divide por 5 e escreve ali como o resultado do quociente usando a regra da divisão pelos inteiros, né? Então, fica 2 vezes 5 mais 0, o resto é 0. Então, o 10 é congruente a 0 módulo 5. Tá? Que significa dizer que na divisão do 10 por 5, o resto é 0. Tá? Quando eu divido o 11 por 5, né, fazendo aquela gaiolinha lá que a gente aprende ali no ensino fundamental, né, a gente escreve lá 11 e o 5, vai ficar, o resultado da divisão é 2. 2 vezes 5 é 10, sobra 1. Então, equivale a dizer que o 11 é o resultado da multiplicação de 2 pelo 5 e sobra 1. Esse sobra 1 significa que o resto é 1, ou seja, eu posso escrever na notação de congruência que o 11 é congruente a 1 módulo 5. Tá? Significa dizer que na divisão de 11 por 5, o resto é 1. Dito de outra forma, o 5 é divisor da diferença. Se eu fizer 11 menos 1, dá 10, que é um múltiplo de 5. Então, essas afirmações são equivalentes. O 11 deixa resto 1 na divisão por 5, e o 5 divide a diferença 11 menos 1. Se eu pegar o número 12, que é o próximo número inteiro positivo depois do 11, o 12 dividido por 5 dá 2 e sobra 2. Então, o 12 pode ser escrito como 2 vezes 5 mais 2, ou seja, o resto é 2. Então, a gente escreve na notação de congruência que o 12 é congruente a 2 módulo 5. O próximo número inteiro positivo é 13. Bom, então 13, faço a divisão. Por 5 vai dar 2 vezes 5 mais 3, o resto é 3. Né? Portanto, o 13 é congruente a 3 módulo 5. Isto é, o 13 na divisão por 5 deixa resto 3. Ou o 5 é divisor de 13 menos 3. São afirmações equivalentes. O 14 é o próximo número inteiro positivo depois do 13. Divido 14 por 5, dá 2, e o resto é 4. O resto é 4, significa que o 14 é congruente a 4 módulo 5. Se eu pegar o próximo número inteiro, vejam que o 15 já é um múltiplo de 5, portanto a divisão vai ter resto 0, que é o mesmo resto que ocorre lá no número inteiro, que é o 10, que é o primeiro ali daquela sequência. Ora, o resto vai ser 0, significa que o 15 é um múltiplo de 5, ou seja, o 15 deixa resto 0 na divisão por 5, ou seja, 15 é congruente a 0 módulo 5. E esse processo vai se repetir, né? O 16 vai ser congruente a 1 módulo 5, o 17 será congruente a 2 módulo 5, e assim sucessivamente. Né? Então a gente observa que na divisão por 5, só existem 5 possibilidades para o resto. O resto é 0, o resto é 1, 2, 3 ou 4. Então estes restos aqui vão definir as chamadas classes de equivalência. A classe de equivalência do 0, ó, a classe de equivalência do 0 será, então, formada pelos números que deixam o resto 0 na divisão por 5, né? Que são os que aparecem aqui, os múltiplos de 5. Né? Depois, a classe do 1, vou escrever aqui a classe do 1, são aqueles números que são congruentes a 1 módulo 5,
que são aqueles números que deixam o resto 1 na divisão por 5. Nós vimos ali, então, o 16. Vamos voltar aqui, ó, vamos indo no sentido inverso. O 11 deixa resto 1 na divisão por 5. Né? O 6 deixa resto 1 na divisão por 5. O próprio número 1 deixa resto 1. Então, vocês vejam que é uma progressão aritmética de razão 5. Então, o próximo elemento é menos 4. Né? Depois é o menos 9. Né? Então, todos esses números que aparecem aí são os elementos que estão na classe de equivalência do 1. São os números equivalentes ao número 1. Então, todos eles, na divisão por 5, vão deixar resto 1. Vamos ver a classe do número, a classe do 2. Né? São os números congruentes a 2, módulo 5. Então, analisando ali, né, pegando os positivos, ó, o 17, que 17 é 3 vezes 5 mais 2. Né? O 12 é congruente a 2, módulo 5. Né? O 7, o 2, né? Subtraindo 5, então, dá menos 3, subtraindo 5 aqui dá menos 8, e assim por diante. Né? Eu vou ter os múltiplos de 5 mais 2, são todos aqueles números que deixam o resto 2 na divisão por 5, então formam a classe de equivalência do 2. Eu vou usar essa notação aqui, ó, com a barrinha, né? O 2 com a barrinha na parte superior, para representar este conjunto. Então vejo que a classe de equivalência, qualquer uma delas, contém uma infinidade de elementos. Né? Agora, a classe de equivalência do 3. São os números inteiros que na divisão por 5 deixam resto 3. Né? Então, o 18, né? 18 é 3 vezes 5 mais 3. O 13 deixa resto 3 na divisão por 5. O 8, né? O próprio número 3. O número menos 2. Né? O número menos 7. Né? Então, todos esses números são aqueles que, quando a gente faz a divisão por 5, deixam o resto 3. E, finalmente, a classe de equivalência do 4. São aqueles números que na divisão por 5 vão deixar resto 4. Então, começando lá com os positivos, 19, né? 19 é 3 vezes 5 mais 4. Né? O 14, a gente viu ali, né? Que é 2 vezes 5 mais 4. Né? O 9 é 1 vezes 5 mais o resto, que é 4. O próprio número 4. Né? O menos 1. Menos 6. Então, todos esses números que estão listados aí deixam o resto 4 na divisão por 5. Então, este é o conjunto chamado de Z5. Né? O Z5... Opa. O Z5 é chamado esse conjunto, ele é formado por essas classes de equivalência módulo 5. Então, eu vou ter 5 classes, que são exatamente essas que aparecem aqui. Né? A classe do 0, então, tem todos os números que deixam o resto 0 na divisão por 5. São os múltiplos de 5. Aí vem a classe dos números que deixam o resto 1 na divisão por 5, como estão listados ali, na parte superior. Né? Depois vem os números que deixam o resto 2 na divisão por 5. Os que deixam o resto 3. E, finalmente, os que deixam o resto igual a 4. Então, não existem outras classes a não ser essas aqui. Então, vejam, ó, por que é chamada de uma partição? Né? Porque qualquer número inteiro, vocês podem escolher qualquer número inteiro, pode fazer um exercício mental aí, tá? Qualquer número inteiro que vocês escolherem vai estar numa dessas classes, certo? Então, e cada uma delas é um subconjunto infinito, né, do conjunto dos números inteiros.
Tá? Cada uma dessas classes terá uma infinidade de elementos. Né? Então eu peguei e eu tenho lá o conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, né? E ele foi dividido em 5 classes. Tá? Essa é a ideia de fazer a relação de estabelecer as classes de equivalência módulo n. É dividir aquele conjunto que tinha lá, quais são as propriedades do conjunto dos números inteiros. Né? Os números inteiros eles são ordenados, né? Todo par de, se tu pega um par de números inteiros, qualquer que seja o par de números inteiros, é possível estabelecer se um é menor que o outro ou se eles são iguais. Né? Sempre tem como comparar. Tá? E tem certos conjuntos que não é possível fazer isso, mas o conjunto dos números inteiros é ordenado. Só que ele não tem mínimo, né? O conjunto dos números inteiros ele não tem um valor mínimo. Não é que nem o conjunto dos números naturais, por exemplo. Né? Existe um número natural que é o mínimo, que pertence ao conjunto que é, bom, depende do autor, alguns dizem que é o menor elemento que pertence ao conjunto dos naturais é o zero. Né? Eu considero que os naturais iniciam no número 1. Então, eu considero que o primeiro número natural é o número 1. Então, o conjunto dos números naturais possui um mínimo e é ordenado. Né? Então, por que é tão importante a gente enxergar isso? Né? Porque tem certas relações entre os conjuntos que não são relações de equivalência. Por exemplo, se eu disser assim, ó, a relação entre dois elementos definido pelo símbolo do menor, né? A é menor que B. Essa relação, ela não é uma relação de equivalência, né? Porque ela não é nem simétrica. Né? Um número não é menor do que ele mesmo, certo? Então, a relação definida pelo símbolo da desigualdade do tipo menor, ela não define classes de equivalência. Né? Enquanto quando eu agrupo, né, os números inteiros, identificando esta propriedade de deixar um resto igual na divisão por 5, eu estou definindo uma classe de equivalência, que são essas 5 classes aqui. Tá? Muito bem. Alguma pergunta, pessoal? Por favor, perguntem. Tranquilo? Bom, então, ó, vamos lá. Então, agora eu vou mostrar aqui ó, alguns exemplos de operações dentro desse conjunto. Então, para eu mostrar esses exemplos, eu vou procurar sempre expressar o resultado das operações usando uma das classes que está aqui. Ó. Porque o conjunto Z5, né, eu posso expressar como um conjunto que tem 5 elementos. Né? Então, não tem sentido, por exemplo, eu deixar uma resposta como sendo a classe do 5, porque a classe do 5 é igual à classe do 0. Né? Então, quando eu fizer uma operação e o resultado for igual à classe de 5, nesse conjunto a classe do 5 é a classe do 0. Então, eu vou representar a resposta sempre usando um desses 5 elementos que estão aqui. Ou vai ser a classe do 0, ou do 1, ou do 2, ou do 3, ou do 4. Então, por exemplo, ó, vou mostrar aqui, vamos separar para a gente enxergar. Ó, 4 mais 3, tá? Como é que eu somo isso, né? Quando eu somo duas classes, eu tenho que fazer isso aqui, ó. A classe do 4 mais a classe do 3 dentro da barra, tá? Isso aqui vai me dar, então, quando eu faço a conta, né? Ó, quando eu faço essa conta, o resultado é 4 mais 3, que é 7, tá? Só que a classe do 7 é igual à classe do 2. Né? Então, quando eu somo 4 com 3 dentro do conjunto Z5, o resultado é a classe do 2. O que isso quer dizer? O que significa a classe do 4? Né? Vamos pensar num exemplo. Por exemplo, 24. 24 é um número que deixa resto 4 na divisão por 5. Tá? Enquanto o 8, ele deixa resto 3. Né, na divisão por 5. Quando eu pego 24 mais 8, dá 32, que deixa resto 2 na divisão por 5. Então é isso que está dizendo essa propriedade. Ó. Quando eu pegar um elemento qualquer que deixa resto 4 na divisão por 5 e somar com um elemento qualquer que deixa resto 3 na divisão por 5, isso significa dizer que a classe resultante será a dos números que deixam o resto 2 na divisão por
5. Né? Então, vejam bem, se eu usar equivalências, se eu usar congruência, desculpe, ó, como é que eu expresso isso? Usando as congruências. Ó. A classe do 4, né? Ó, então, eu estou dizendo que o A, digamos, eu vou usar a letra A, é congruente a 4 módulo 5. Tá? E o B, vamos supor que o A seja congruente a 4 e o B seja congruente a 3 módulo 5. Então, eu vou usar a setinha do C, então, né, pessoal? Ó, isso é uma coisa que também, né, vocês têm que procurar entender aqui a utilização. E essa setinha é lida assim, né? O que está escrito antes é o C, né? Então, C, o A é congruente a 4 módulo 5 e o B é congruente a 3 módulo 5. Então, pelas propriedades da congruência, o A mais B é congruente. Onde é que está a símbolo da congruência? Está aqui. O A mais B é congruente a 7, tá? Mas o congruente a 7 é congruente a 2. O 7 é um número que pertence à classe do 2, né? Então, módulo 5. Então, é assim que a gente escreve, né? Certo? Se eu simplificar aqui a notação, ó, vamos simplificar para eliminar aquela operação intermediária ali. Vamos ver se eu vou colocar uma mesma linha. Acho que vou diminuindo a fonte aqui, vai ficar melhor. Ó. Então veja, ó. Se o A é congruente a 4 módulo 5 e o B é congruente a 3 módulo 5, a soma A mais B é congruente a 2 módulo 5. É isso que está dizendo esta propriedade aqui. Tá? Quando eu somo a classe do 4 com a classe do 3 dentro do Z5, o resultado é a classe do 2. Agora aqui, ó. Segundo exemplo. Todos esses cálculos aqui dentro do Z5, né? Então, vejam. Quando eu somo a classe do 2 com a classe do 3, como é que a gente faz isso? Né? Ó, vamos fazer aqui o cálculo que eu tinha omitido aqui, né? Para mostrar para vocês. Como é que a gente faz esse tipo de conta? A gente soma dentro da barrinha da classe, né? E depois calcula. Quanto é que é 2 mais 3? É 5. Então, a classe de 2 somada com a classe do 3 é igual à classe de 2 mais 3, que é igual à classe do 5. Como é que eu defino a classe do 5 lá no Z5? É igual à classe do 0, né? Porque o 5 é congruente a 0 módulo 5. O 5 é um divisor de 5, né? O 5 é um múltiplo de 5. Né? Então, vejam, ó, se eu usar congruência, né, eu posso dizer que se o A é congruente a 2 módulo 5, e o B é congruente a 3 módulo 5, então eu posso afirmar que a soma A mais B é congruente, já vou colocar aqui o resultado final, que a gente sabe que é 0, a soma A mais B é congruente a 0, módulo 5. Tá? Então é isso que está sendo dito aqui dentro da notação de relação de congruência. Tá? Quando eu somo duas classes, uma que é equivalente a 2, que é a classe de equivalência do 2, somada com a classe de equivalência do 3, o resultante será a classe de equivalência do 0. Vamos pensar num exemplo, né? Se eu pego o número 22, tá? O 22 ele deixa resto 2 na divisão por 5. Se eu pegar o 33, ele deixa resto 3 na divisão por 5. Se eu somar o 22 com o 33,
vai dar 55, que deixa resto zero na divisão por 5. Tá? Então é isso que está sendo dito ali, de modo geral, quando eu escrevo esta implicação aqui. Tá? Vamos lá. Terceiro exemplo de operação aqui, ó. Agora eu estou fazendo uma operação de multiplicação, tá? Como é que eu multiplico duas classes de equivalência? A classe de equivalência do 3 multiplicada pela classe de equivalência do 4 dentro do Z5, né? Lembre que essas operações aqui estão sendo realizadas dentro do Z5. O resultado será a classe do 3 vezes 4, 3 vezes 4 é 12. Qual é a classe do 12 no Z5? É a classe do 2. Então, se eu usar congruências, ó, vamos fazer aqui o uso da anotação aqui de cima, que daí eu posso acelerar aqui a escrita. Ó. Se eu tiver uma classe congruente a 3, módulo 5, e uma outra classe congruente a 4, módulo 5, se eu multiplicar o A pelo B, o resultado será congruente a 2, módulo 5. Vamos pegar um exemplo, né? 13, né? Certo? Ó, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar um exemplo para mostrar. Vou botar um número aqui no lugar do A. O A é 13. 13 é congruente a 3. Vamos pegar um número que deixa resto 4 na divisão por 5, 24. Né? Então, se eu multiplicar esses dois números, quem tem calculadora pode fazer a conta, né? É que dá 13 vezes 24. 13 vezes 24. Uma calculadora, fazendo a continha aqui, vai dar 240 mais 3, né? 13 vezes 24, vai dar 312. Né? Que é igual a 312. Esse número, evidentemente, né, pessoal, se a gente faz a divisão por 5, vai dar resto 2. Né? O 312 deixa resto 2 na divisão por 5. Tá? Esse é um exemplo. Né? Então vejam, ó, dentro do Z5, quando eu multiplico essas duas classes, a classe do 3 multiplicada pela classe do 4, isto é, os números que deixam o resto 3 na divisão por 5, multiplicados pelos números que deixam o resto 4 na divisão por 5, o resultado dessas multiplicações serão números que vão deixar obrigatoriamente o resto 2 na divisão por 5. Vamos ver aqui este exemplo. Esse é um exemplo interessante, ó, que mostra que dentro do Z5, a classe do 4 é a inversa multiplicativa dela mesma. Porque observa, 4 vezes 4, é a classe do 4, vezes a classe do 4. É a classe de 4 vezes 4, que é igual a 16. A classe do 16 dentro do Z5 é igual a 1. Então, quando eu multiplico esse número, esse elemento aqui, por este, né, o resultado é o 1. Tá? Então, o 4 é uma classe que tem como inverso multiplicativo ela mesma. Né? Então, usando a notação aqui, ó, que eu escrevi ali antes, ó, se eu tiver, né, vou pegar dois elementos só, que são congruentes a 4, se o A é congruente a 4, módulo 5, e o B também é congruente a 4, módulo 5, o A vezes B será congruente a 1, módulo 5. Então, é uma forma de eu saber qual vai ser o resto da multiplicação, identificando os fatores. Né? Certo? Então, vocês podem pensar em exemplos, o 14 e o 24, por exemplo. Né? Se vocês multiplicam o 14 por 24, o resultado será um número que certamente deixará resto 1 na divisão por 5.
Outro exemplo de operação é se eu pegar esta operação aqui, ó, multiplicar a classe do 3 pela classe do 3. Vai dar 3 vezes 3, né, dentro ali do símbolo da barra que representa a classe. 3 vezes 3 é 9. A classe de 9, dentro do Z5, é igual à classe do 4. Né? Então, significa, né, se eu pegar dois elementos, né, que deixam o resto 3 na divisão por 5, então o produto deixará resto 4 na divisão por 5. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, vou pegar dois números aqui para ilustrar esta propriedade. O 13, né, o 13 deixa resto 3 na divisão por 5 e, sei lá, o 23. Né, eu não vou pegar um número muito elevado. Né? Então, quando eu faço 13 vezes 23, 13 vezes 23 dá 299. Então, né, vou botar aqui a flechinha, ó. Como eu faço a multiplicação, né, 13 vezes 23, que é igual a 299, é congruente a 4. Ou seja, deixa resto 4 na divisão por 5, que a gente sabe fazer até de cabeça, né? Certo? Então, vejam como é interessante essa notação de congruência, né? Que ela permite que a gente faça as operações e vai subtraindo 5 até chegar, né, em resto 0, 1, 2, 3 ou 4. Um outro exemplo, dentro do Z5, né, ó, eu posso multiplicar um número por uma classe de equivalência. Né? Como é que eu faço isso? Eu multiplico o número pela classe. Então vai ficar 2 vezes a classe do 3, que é a mesma coisa que 3 mais 3, né? A classe do 3 mais a classe do 3. Dá a classe do 6, que no Z5 é igual a classe do 1. Tá? Então, isso significa, pessoal, que eu posso pensar que nas relações de congruência módulo 5, e isso vale também para outras relações de congruência, módulo N qualquer, tá? Quando eu tenho, né, duas relações de congruência, tá? Por exemplo, vou alinhar aqui, ó. Bem, uma debaixo da outra. Aqui. Ó, o 11 é congruente a 1 módulo 5, e o 22 é congruente a 2 módulo 5, né? Por que isso? Por que essa primeira afirmação aqui é verdade? Porque quando eu divido 11 por 5, o resto é 1. Tá? Então, o 11 é congruente a 1 módulo 5. Quando eu divido, desculpe, o 22 por 5, o resto é 2. Então, ao somar as duas classes de equivalência, se eu somar aqui, ó, o 11 mais 22 vai dar 33, e se eu somar os restos aqui, o resto vai ser 3. Né? Então, o resto, na divisão de 33 por 5, é a soma dos restos de 11 com 22. 1 mais 2, que é 3. Né? E é o que a gente sabe, né? 33 deixa resto 3 na divisão por 5, porque é 5 vezes 3 mais 3 dá 33. Né? Então, eu posso somar, né, dos dois lados ali da relação de congruência, que vai ser preservada a propriedade. Tá? Uma outra propriedade muito importante das relações de congruência é que eu posso fazer operações de multiplicação. Tá? Ó, eu vou deixar aqui escrito, ó, vamos supor que eu tenha dois resultados conhecidos. Né? Ó, o 123, qual é o resto que deixa na divisão por 5? É 3. O 123 é congruente a 3 módulo 5. E o 42 é congruente a 2 módulo 5. Então, se eu multiplicar esses dois números, tá? O 123 multiplicado pelo 2 será congruente a 3 multiplicado pelo 2. Eu multiplico os números correspondentes, ali o 123 e o 42. O resultado desta multiplicação será congruente à multiplicação dos restos, 3 vezes 2. Só que 3 vezes 2 é 6, que é congruente a 1 módulo 5. Então, né, o resultado da multiplicação do 123 pelo 42 é congruente a 1 módulo 5. Se vocês pegarem uma calculadora, vocês vão verificar que vai dar 5.166,
que a gente sabe, né? Que vai deixar resto 1 na divisão por 5. Mas isso a gente conclui diretamente da relação de congruência. Então aqui, pessoal, vamos fazer aqui, ó, vamos completar, né? Eu vou completar essa tabela da operação de adição dentro do Z5, tá? Então observa, eu vou fazer todas as operações aqui, né? E vou colocar só o resultado final, né? Por exemplo, na primeira linha aqui, ó, o que significa essa posição aqui? É a soma dos elementos que se cruzam, a classe do zero mais a classe do zero, que é a própria classe do zero, né? Então, vou colocar aqui, vou completar aí aquela posição que é a classe do zero. Aqui, evidentemente, quando eu somo 0 mais 1, vai dar 1. Tá? Então, esse elemento aqui é a classe do 1. Aqui, o que é? É a soma da classe do 0 com a classe do 2, que vai ser a própria classe de 2. Né? Então, aqui eu vou copiar. Aqui vai dar 0 mais 3, a classe do 3. E aqui, 0 mais 4, que é a classe do 4. Muito bem. Aqui, vamos completar agora a segunda linha aqui. Ó. 1 mais 0 é a classe do 1. Que quando eu somo 1 mais 0, dá 1. Tá? Aqui é 1. Essa posição aqui, né? É 1 mais 1, que é a classe de 2. Né? Então, vai dar a classe do 2. 1 mais 2 é 3. Então, aqui vai ser, a classe do 3. Depois, 1 mais 3 é a classe do 4, que eu vou copiar aqui. Então, eu peço que vocês construam essa tabela. 1 mais 4 é 5, só que a classe do 5 é 0. Então, eu vou copiar aqui. Então, aqui dá 0. Agora, eu vou para essa linha aqui, da 2. Então, 2 mais 0 é 2. Então, só copiar aqui. Depois, 2 mais 1 é 3. Está aqui. Depois, 2 mais 2 é 4. Está aqui. Dois mais 3 é 5. Mais 5 dentro do Z5 é 0. Está aqui. Depois, 2 mais 4 é 6. 6 é 1. Então, depois, agora a linha do 3 aqui. Ó. 3 mais 0 é 3. Então, essa classe aqui somada com a classe do 0 dá 3. Depois, 3 mais 1 é 4. Então, copio aqui. 3 mais 1, 4. Depois, 3 mais 2, 5. A classe do 5 é 0. Então, está aqui. Depois, 3 mais 3 é 6, que é igual a 1. Então, aqui. E, finalmente, né, 3 mais 4 é 7, nós vimos ali que é igual a 2. Então, copio aqui, ó. Aqui dá 2. Depois aqui, 4 mais 0 é 4. 4 mais 1 é 5, mas 5 é igual a 0. Então, tá aqui. Depois, 4 mais 2 é 6, que 6 dentro do Z5 é igual a 1. Então, tá aqui. 4 mais 3 é 7. 7 módulo 5 é igual a 2. Aqui. E, finalmente, 4 mais 4 é 8, que é igual a 3 no módulo 5. Vocês vejam que dentro dessa tabela, né, estão todos os resultados possíveis das operações de adição que podem ser realizadas dentro desse conjunto. Né? Vocês vejam que é uma certa regularidade aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4 aqui na primeira linha. Aí parece que foi feita uma rotação aqui, né? O 0 foi lá para a ponta, ó, 1, 2, 3, 4, 0. Né? Aí o 1 vai lá para frente, ó. 2, 3, 4, 0, 1. Depois vai o 2 para lá. 3, 4, 0, 1 e 2. E finalmente 4, 0, 1, 2 e 3. Então, essa é a tabela da adição dentro do Z5. Né?
Vou completar aqui, ó, para a gente fazer uso da mesma lógica, a tabela da multiplicação. Tá? Então vejam, sempre que eu multiplicar a classe do zero por qualquer outra classe, vai dar zero. Então aqui vai dar zero, aqui vai dar zero. A primeira linha vai ser formada de zero, porque zero vezes qualquer outra classe é igual a zero. Né? Zero vezes 4 é zero, zero vezes 3 é zero. Qualquer multiplicação que contenha o zero como um dos fatores vai dar a classe do zero. Aqui na primeira coluna também vai dar zero. Tá? Então vou preencher aqui já. 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0 e 4 vezes 0 é 0. Ó, 1 vezes 1 é igual a 1. Então, ok, 1 é o elemento neutro. Né? 1 vezes 2 é igual a 2. Então, copio aqui. 1 vezes 3 é igual a 3 e 4. Acho que eu vou copiar as duas aqui, acho que dá para copiar de uma vez só. Vamos conseguir, não tem problema. Então, completou ali a linha do 1. Agora olha aqui, ó, 2 vezes 1 é 2. Então, vou copiar aqui. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 é 4. Então, copio aqui. A classe do quarto está ali. Quando eu fizer 2 vezes 3 vai dar 6. A classe do 6 no Z5 é igual a 1. Então, copio aqui. Ó. Então, o 2 e o 3 são inverso multiplicativo um do outro. Né? 2 vezes 4 dá 8, que no Z5 é igual a 3. Né? Então, coloco aqui a classe do 3, que é o resultado da multiplicação do 2 pelo 4. 3 vezes 1 é 3, vou colocar aqui. 3 vezes 2 é 6, que é igual a 1, né, dentro do Z5. Ó. Aqui. 3 vezes 3 é 9, que no Z5 é igual a 4. Aqui. E 3 vezes 4 é 12, que é igual a 2, né, no Z5. O 12 deixa resto 2 na divisão por 5. 4 vezes 1 é igual a 4, então coloco aqui. 4 vezes 2 dá 8, né? E 8 é igual a 3 em Z5. A classe do 8 é igual à classe do 3 dentro do Z5. 4 vezes 3 é 12, 12 é congruente a 2 módulo 5. E finalmente 4 vezes 4 é 16, que é igual à classe do 1 dentro do conjunto Z5. Então essas são as possíveis multiplicações que ocorrem dentro do Z5. Então, o que é importante observar? Nessa tabela, se multiplicamos, observa-se aqui, quando duas classes são diferentes de zero, seu produto também é diferente de zero. Vocês observem, ó, pessoal, que quando eu pego aqui, ó, essa parte aqui da tabela, estou destacando aqui, ó, vocês vejam que quando eu faço as operações de multiplicação, os fatores envolvidos são todos diferentes de zero e os resultados também são todos diferentes de zero. Tá? Quando é que dá zero a multiplicação dentro dessa tabela no Z5? Só quando o zero é um dos fatores. Né? 0 vezes 2, 0 vezes 3. Né? Então você observa que para dar zero, a multiplicação, o zero tem que ser um dos fatores. Tá? E o 2, ó, vocês observam que o 2 multiplicado pelo 3 dá 1. O 3 multiplicado pelo 2 também dá 1. Então, o 3 é o inverso multiplicativo do 2. Né? E o 4 é o inverso multiplicativo do 4. Porque o 4 multiplicado por 4 é igual a 1. Tá? Então, essa é uma propriedade interessante dentro dessa tabela. Então, fica como exercício, tá? Para vocês completarem. Primeiro, né, determinar todas as classes de equivalência módulo 4, certo? Fazer aquele mesmo raciocínio que eu fiz lá no início, né? Identificar a classe do 0 até a classe do n-1,
tá? E fazer a tabela da adição e da multiplicação no Z4, né, de maneira análoga a essas tabelas que eu fiz aqui de adição e de multiplicação no Z5. Tá? Então, esse é o exercício que eu peço para vocês tentarem resolver aí para fixar, né, esses conceitos aí de relação de equivalência módulo N, né? Porque na próxima aula, então, eu vou trabalhar algumas propriedades envolvendo a potenciação módulo N, que nos permite identificar, por exemplo, regras conhecidas de divisibilidade, né? Vocês conhecem, devem lembrar ali do ensino fundamental, é que, por exemplo, quando é que um número é múltiplo de 3? Quando a gente pode afirmar que um número é múltiplo de 3? Quando a soma dos seus logaritmos é um múltiplo de 3, né? Essa é uma regra conhecida nos livros de ensino fundamental, né? De matemática de ensino fundamental. Por exemplo, o 123 é múltiplo de 3, porque 1 mais 2 mais 3 é 6, né? Enquanto o 124 não é múltiplo de 3, porque 1 mais 2 mais 4 é 7. Né? E essa propriedade ela pode ser demonstrada, né, usando relações de congruência. Né? Certo? Existe uma outra propriedade dos múltiplos de 5. Né? Como é que a gente identifica que um número é múltiplo de 5? Basta olhar o algarismo da unidade. Né? Se for 0 ou 5, o número é múltiplo de 5. E isso também é uma propriedade que pode ser demonstrada usando as operações de congruência módulo N. No caso da divisibilidade por 3, é a congruência módulo 3. No caso da divisibilidade por 5, é a congruência módulo 5. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui e a gente continua na segunda-feira. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre esses exemplos que eu citei naquela apresentação ali, que eu possa esclarecer. Então tá, eu vou gerar ali o arquivo PDF, vou publicar ali no Moodle e peço para vocês tentarem trabalhar em cima daquele exercício que foi proposto ali. Uma boa noite e até segunda-feira. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.